E a pergunta do milhão, assim, que todo mundo quer é... Como definir o meu melhor custo, Fernanda? Como é que a pessoa vai saber, lá o empreendedor o cara começou a construir, o cara é empreendedor, ele vai começar a construir sobrados para vender, né? Sobrados para vender. Tipo, como é que ele chega no custo? É com prática, é com trabalho, é errando, acertando, é perdendo muito dinheiro? Não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim, né? Depende, ele é aventureiro no mercado? O ideal da engenharia não seria esse... eu vou errar aqui para no próximo eu não errar de novo. Aí eu vou ter um pouquinho menos de prejuízo. Ontem eu, passando pelos Instagram, os youtubers aí da vida, os engenheiros aí, eu vi um falando que lote construção, gastei 800 mil reais entre o lote e a construção. Lucro, 400 mil. Pô! Para vender curso. Agora, sem dinheiro, e lucro. Construir sem investir R$1 meu aqui nesse lote aqui. Eu digo, pô, como é que faz essas mágicas aqui? Então, não tem mágica, não existe mágica, não existe tirar coelho da cartola, Giovanni. Infelizmente não tem. A gente tem que realmente usar a cabeça, né, como a gente falou já desde o começo, para pensar. Né? A gente tem que ter um bom projeto elaborado, um bom orçamento, né, de acordo com aquilo que vai ser executado. Eu não posso simplesmente pegar, por exemplo, uma base de referência, como a gente tem aí, né, pelo Brasil, Sinap, Cicro, demais outras bases que a gente tem de referência, e adotar aquilo como um custo, porque aquilo é uma média, né? Se eu quero ter um custo preciso, eu tenho que chegar na minúcia para eu realmente chegar no meu melhor custo. E o engenheiro tem que pensar. Exatamente. Não dá para deixar na mão do Zé. Exato, exatamente. Vou dar um exemplo pequeno, muito pequeno. Estou fazendo serviço na minha casa lá e deixei lá para o cara passar para mim a quantidade de material lá e ele passou, me sobrou 4 sacos de massa corrida de 20 quilos. Eu tô ali 80. Onde é que eu vou colocar aquilo ali? Mas deixei na mão do Zé. Giovanni, colocar um prédio em pé, até um pedreiro coloca. Agora, no melhor custo, no melhor tempo, otimizado. Sem sobrar material. Dentro da técnica e com responsabilidade, aí você precisa de alguma pessoa que pense, sabe? Exatamente. Não que ele não pense, coitado, mas ele pensa naquele serviço dele. Tem outras pessoas, do tipo planejamento, engenheiro, por exemplo. da gestão, porque daí como é que o cara vai dizer... Construiu 800 mil aqui, ó, projeto, e construiu 400 mil de lucro a mais ainda, né? Poxa, isso é um Mas, sonho, Giovanni, não? Isso é um sonho. Você acha que é só o Zé? Então eu vou te contar uma história sem citar nomes. Tudo é o Zé, o problema é o Zé. Eu vou falar do Zé. Eu estava falando numa reunião estratégica de uma construtora. Depois de um tempo que eu fiquei investigando, eu fui contratada para descobrir qual era o prejuízo daquele empreendimento e como recuperar. E como não errar no próximo. Esses eram os meus objetivos. Aí eu fiquei um tempo estudando tudo que aconteceu na obra, né? Então envolve projeto, envolve planejamento, envolve orçamento, que basicamente é disso que a gente precisa para fazer uma boa obra, né? Bons projetos, bom planejamento e bom orçamento e boa execução, claro. Cada etapa tem a sua necessidade. Aí depois de toda a investigação, eu cheguei na reunião de diretoria. E aí, qual é o prejuízo? Bom, era um empreendimento de médio alto padrão, um edifício não muito alto, enfim, não vou dar muito detalhe. E se eu disser para vocês, foi a minha resposta, de que o prejuízo desse empreendimento está girando em torno de R$1 milhão? Tá, a diretoria fez, ok, é isso, E se eu disser para vocês que são R$2 milhões? Aí me olharam com uma cara estranha. Ok, e se eu disser que são R$3 milhões? Tá bom, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar que vocês não têm a menor ideia, o menor controle de obras. E dessa forma, sem absolutamente nenhum controle, eu não tenho registro. Se eu não tenho registro do que aconteceu, se eu não tenho um projeto decente, se eu não tenho um orçamento decente, se eu não tenho um planejamento adequado e eu não tenho registro de obra, vocês não têm ideia do prejuízo. Não existe como a gente dimensionar esse prejuízo. E o pior, porque esse já passou, a gente não tem como registrar o que foi errado para não repetir o erro no próximo. E eu tô falando de uma construtora? Pois é, esse é um problema... É cultural, é cultural.